Um garotinho admira as bonecas de May. Essas bonecas são muito bonitas para ele. Ele gosta tanto delas que quis criar e desenhar uma. Ela está feliz fazendo suas bonecas, até que um dia um amigo de infância lhe diz que seus gostos são estranhos, que ela está com nojo. Desde aquele dia ele escondia seu gosto por bonecas. Os anos se passaram, e ele é um adolescente bem jovem, ainda gosta de bonecas. O protagonista se chama Goyo, ele mora com o avô. O avô era um professor profissional capaz de criar bonecas de May. O avô se preocupa com o neto porque sempre o viu na criação dos bonecos e nunca o tinha visto com amigos, mas Goyo mente para ele que tem muitos amigos no ensino médio. Enquanto caminha para a escola, ela percebe que na verdade não tinha amigos e estava passando todo o tempo com as bonecas de May. Até que um dia tudo vai mudar para ele, a garota mais popular da turma vai cair na mesa dele. Ela pede desculpas a ele de forma carinhosa e vai embora. Essa garota se chama Marin, ela não tem medo de mostrar todos os seus gostos e pensamentos, além de ter vários amigos. Goyo sente um pouco de inveja dela porque ele não era assim. Alguns colegas pediram a Goyo um favor para limpar a sala. Goyo aceitou sem problemas. Enquanto ela estava limpando, Marin apareceu, ela fica surpresa ao vê-lo, ela deveria limpar com outro garoto. Goyo diz a ela que não poderia recusar um favor. Ela se irrita com ele por não ter seus próprios critérios e lhe dá conselhos que ele não vai esquecer, que ele tem que dizer o que sente para se ajudar. Nos dias que se seguiram, não conseguiu esquecer as palavras que aquela garota lhe dissera, lembrando-se de seu passado em que era desprezado. A máquina de costura com a qual trabalhava quebrou, e ele não tinha nada para trabalhar. Ele não queria perder a prática. Então foi para a escola e começou a usar as máquinas que o clube de costura tinha. Quando Marin chega de repente, Goyo pensa que Marin vai desprezá-lo por seu amor por bonecas, mas foi exatamente o contrário. Ela está animada que Goyo sabia como usar a máquina de costura. Goyo explica que ele tinha muita experiência em costurar roupas para as bonecas de May. Marin pergunta se ele sabe costurar roupas. Goyo diz que sim, ainda que em pequena escala. Quando Marin de repente começa a tirar a roupa, ela veste um terno, diz que fez ela mesma para se parecer com seu personagem favorito e pede a opinião dele. Goyo diz a ele que eles não são nada parecidos. Marin sabe disso porque nunca havia feito um terno antes. Ela explica que quer fazer cosplay e homenagear seus personagens favoritos. Ela explica que não sabe fazer um vestido. Ele pega Goyo pela mão e pede que ele faça uma fantasia de cosplay para ele. Marin diz que ele aceitará se não quiser. Ele se lembra que aquela garota lhe deu um ótimo conselho, e ele admirava o jeito de ser de Marin. Resolve aceitar. Marin pula de alegria. Marin explica que ela quer se tornar uma garota chamada Shizuku. Ela começa a falar sobre como Shizuku é bonita e como ela a conheceu. Shizuku era uma pessoa de videogame eroge, ou seja, um daqueles jogos gostosos. Marin explica que foi baseado em um livro que explicava como fazer um cosplay. Marin quer começar a fantasia o mais rápido possível, mas Goyo diz a ele que é tarde e eles farão isso outro dia. No dia seguinte alguém bate à porta, era a menina Marin. Ela explica que não podia esperar mais e decidiu vir à sua casa. Ela o encontrou graças à internet. Ela lhe dá um presente e entra em sua casa. Ela entra no quarto de Goyo como se fosse sua casa. Goyo não tem escolha a não ser aceitar essa garota. Marin é super sexy e Goyo não pode deixar de ficar nervoso. Ela diz a ele que é hora de começar. Para fazer uma boa fantasia de cosplay, primeiro você tem que ter as medidas exatas. Marin tira a roupa. Ela está vestindo um maiô fofo. Goyo sente muito calor. Ele havia prometido que ajudaria Marin no desenho do traje do cosplay. Ele decide levar todas as suas atividades a sério e se concentrar em medir o corpo de Marin. Depois de um bom tempo, Goyo termina de medir o corpo de Marin, mas no final ele não conseguiu impedir que seu verme se levantasse. Goyo já tinha as medidas corretas para Marin. Era hora de Marin ir para casa. Ela deixa os jogos eróticos para Goyo para que ele aprenda a ver como os trajes são desenhados. Mais tarde naquela noite, Goyo se concentrou no videogame erótico. Vovô ficou surpreso ao vê-lo. Goyo está muito animado com o que aconteceu no dia anterior. A garota mais popular da escola tinha ido à sua casa. Lembrando daquelas cenas, ele se dá uma punheta rápida. Na Goyo High School, ele percebe que Marin ainda é tão popular como sempre, então decide ignorá-la para não atrair sua atenção, enquanto se esconde de Marin. Mas a garota se aproxima dele e começa a falar com ele. Os amigos de Marin chegam e também começam a conversar com Goyo.
Os amigos vão embora para não incomodar Goio, os outros alunos ficam com ciúmes porque Marin está falando tão casualmente com Goio. Goio decide não falar mais com Marin. Durante o dia Marin quer falar com Goio, mas ele foge dela. Terminando as aulas, ele continuou ignorando Marin, mas atrás dele ela parecia muito brava. Ela pergunta por que ele a ignorou. Goio diz que ele não merece que ela fale com ele. Ela diz que ele não deve falar besteira, ela o considera um amigo, e isso era a única coisa que importava. Marin arrasta a protagonista para ir com ela a uma loja. Os dois chegaram a uma loja. Goio, como sempre, fez alguns desenhos com o desenho do figurino do cosplay. Marin se surpreende com o tremendo desenho. Chegou a hora de escolher um tecido para o traje que será usado no cosplay. Marin confia plenamente em Goio e lhe dá o dinheiro necessário para comprar esse tecido e comprar todo o necessário para os acessórios. Eles compram o tecido, as perucas e até algumas meias muito sexy para Marin. Já estava escuro e os dois querem ir para casa. Marin mostra a ela como outras pessoas fazem cosplay também e diz a ela como eles são fofos. Goio diz a ele que gosta do que vê, mas que a palavra fofo foi guardada para seus bonecos de Mei. Marin lhe diz que é muito grata a ele, por ter ouvido falar de seus gostos, ficou muito grata a Goio. Como já era tarde, Marin precisa ir para casa, mas sem antes mencionar que o evento em que ela precisa usar o cosplay é daqui a 2 semanas. Goio diz que 2 semanas é um tempo muito curto, e ele se preocupa muito. Ele havia prometido a Marin que faria a fantasia de cosplay para ela, mas agora ele tinha que fazer a fantasia em 2 semanas e era muito pouco tempo. Chegando em casa, seu avô o recebe, mas como era idoso, havia torcido as costas. Obviamente Goio tem que levar seu avô para o pronto-socorro. Quando ele sai do hospital, seu avô precisa descansar, então Goio e seu primo terão que cuidar dele. Na escola, Goio conta a Marin que seu avô está muito doente. Marin quer ajudar em algo, mas Goio diz que não é necessário. Depois de compartilhar seus números, eles descobrem que precisam fazer os exames do ensino médio. Goio teve que estudar para os exames, teve que cuidar de seu avô doente, e teve que cuidar do negócio de bonecas de seu avô. Além de tudo isso, ele havia prometido fazer o cosplay de Marin, e o tempo estava acabando. Ele tenta o seu melhor para acompanhar o trabalho, mas uma noite ele acorda e descobre que não dorme há dias. Acha que tudo o que está fazendo está pela metade, e que não conseguiria nada na vida, entrou em crise existencial. Quando ele está prestes a desistir, ele lembra que prometeu a Marin que faria o traje de cosplay para ele, e gosta de um bom sim. Você acorda motivado, e querendo continuar trabalhando e nunca desiste. No dia seguinte ele finalmente terminou. Marin vem ver a fantasia de cosplay. Goio passou todas as noites trabalhando no cosplay, e cuidando de suas outras atividades no instituto e cuidando de seu avô. Marin se surpreende com o trabalho que Goio havia feito. Mas o limite de 2 semanas era apenas uma reunião que acontecia constantemente, e não era um grande evento. Ela pede desculpas a Goio por não ter sido mais clara em suas palavras. Goio fica feliz porque ainda dá tempo. Marin fica triste porque não imaginava o que Goio teve que passar para fazer seu cosplay, chorando pelo sofrimento que Goio teve para atravessar. Goio está mais otimista e diz a ele para experimentar o traje já que está pronto. Marin enxuga as lágrimas e se prepara para experimentar a fantasia. Ela quer fazer um cosplay adequado, então decide se maquiar. Goio diz que parece bom. Eles precisam de alguns cílios postiços e Goio tinha alguns por aí, já que ele colocou em suas bonecas de Mei. Goio começa a falar sobre as bonecas de Mei de uma maneira tão alegre que fica muito feliz. Marin vê o sorriso de Goio e se apaixona por ele. Depois de um bom fanservice, Marin veste a roupa de cosplay. Quando Goio vai vê-la, ele percebe que ela se parece muito com Shizuku. Esta história continuará.